O que é que o príncipe da Pérsia, de Daniel capítulo 10, tem a ver com a minha e a sua cidade e as eleições que se aproximam? Depois da vinheta a gente vai entender. Olá, seja bem-vindo de volta a este vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e nós vamos falar sobre um assunto muito importante à luz de um texto que nos sugere algo extremamente sério para a vida espiritual, como cidadãos, como civis, para a nossa comunidade, e nós estamos em época de eleição, então é muito importante isso. Se você é novo por aqui, eu vou pedir para você esperar, assistir esse conteúdo, seja muito bem-vindo. Ao final do vídeo, se você ficar satisfeito com o que você viu aqui, te convido a se inscrever, clicar no curtir para dizer para o YouTube e o famoso algoritmo que você gostou desse conteúdo e quer receber mais, e que você compartilhe com outras pessoas que você entende que também vai ser importante esse material. Se você já é de casa, eu te agradeço a fidelidade, a companhia, o companheirismo de sempre, e vamos tratar desse assunto então. Eu queria ler com você um texto que se encontra em Daniel, capítulo de número 10, versos 12 e 13, que diz assim: Então me disse, aqui Gabriel falando com Daniel, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que está acontecendo aqui? O contexto é: Daniel está próximo do fim da sua vida, aproximadamente 84 anos de idade, Daniel tinha nesse ocorrido. Ele estava tentando entender as visões que ele tinha recebido acerca dos reinos futuros e do fim do mundo. E então ele começa a orar e buscar a Deus o entendimento. Gabriel vai aparecer e vai dizer para ele que essa resposta que ele estava esperando há 21 dias estava liberada, mas Gabriel, como mensageiro, estava lutando com o que ele chama aqui de príncipe da Pérsia, que impediu que, antes de acionar a ajuda de Miguel, Gabriel pudesse chegar e entregar a resposta da oração e a revelação e o entendimento que Daniel esperava. O que isso é importante para nós? Daniel aqui, quando ele tem aproximadamente 84 anos, quando tem os capítulos 10, 11 e 12, que concluem o livro de Daniel, ele está passando pelo terceiro império dos que ele tinha tido a revelação do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, que eram a estátua de Nabucodonosor com os diferentes metais. Vale lembrar: ouro, Babilônia; prata, Medo-Pérsia; bronze, Grécia; ferro, Roma; ferro e barro, a Roma imperial miscigenada. Ele vai ter no capítulo 7, agora o próprio Daniel tem as visões, os 4 animais: o leão com asas, Babilônia; o urso com costelas na boca e mancando de um lado, Medo-Pérsia; o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a Grécia, através de Alexandre o Grande, saído da Macedônia. Depois ele morreria, seu reino seria dividido entre 4 generais. E o quarto animal terrível e espantoso, que tinha na sua cabeça 10 chifres e tinha dentes de ferro, a Roma República, passando para a Roma Imperial, que futuramente em Apocalipse 12 seria o dragão de 7 cabeças, com 10 chifres e 10 coroas. O período dessa visão, em que se passa o capítulo 10 de Daniel que nós lemos, é o período em que Ciro, o persa, é o imperador da região da Babilônia. Você tem Nabucodonosor passando, Belsazar, ainda como Babilônia, passando. Você tem Dario, o Medo, que é de quando Daniel enfrenta a Cova dos Leões, passando. Então você passou Babilônia, Média, e você tem agora a Pérsia. O imperador do contexto em que Daniel está tendo essa visão é Ciro, o persa, o mesmo que fez o decreto que autorizou o povo hebreu, o povo judeu, a retornar do cativeiro e reconstruir. Daniel, por ser muito avançado em idade, porque alguns do povo ficam ali, ele também fica na Babilônia, até porque estava empenhado em entender
as profecias que ele recebeu dos reinos que viriam depois. E Daniel então passa esse contexto. Veja que o imperador do contexto de Daniel capítulo 10 é Ciro o Persa. O império que imperava na região da Babilônia, aqui é o Império Persa. Quando Gabriel vai se referir a Daniel como a entidade espiritual nas regiões celestiais que impede que a resposta chegue a Daniel, ele chama de príncipe da Pérsia. E aí ele pede o auxílio a Miguel, que vem para enfrentá-los, e Gabriel fica ali retido com os reis da Pérsia. Por que é que nós temos essa nomenclatura para seres que nós sabemos que são seres das regiões celestes? Por que são chamados de príncipes e reis da Pérsia? Comentário da Bíblia de Jerusalém e de alguns comentaristas do Antigo Testamento, especificamente do livro de Daniel. Essa nomenclatura indica que, assim como Miguel era chamado de o juiz de Israel, aquele anjo poderoso, o principal dos anjos, o principal dos príncipes, como propõe o texto que nós lemos aqui, ele era a representação espiritual e celestial de Israel como nação. A explicação é que essas potestades que habitavam as regiões celestiais neste período tinham legalidade e atuavam sobre o governo da Pérsia. Isso quer dizer que pelas crenças, pelo costume, pela fé do império que operava naquele momento do capítulo 10, dava legalidade a essas entidades celestiais da Pérsia, provenientes da Pérsia. Não tem a ver com nacionalidade, até porque se entendemos que todo e qualquer ser celestial, bom ou ruim, em algum momento foi um anjo que caiu ou se rebelou, o que for, todos então provêm de uma mesma criação de Deus, mas a partir da queda assumem seus próprios interesses. Então, essa entidade que impede que Gabriel traga a mensagem para Daniel é chamado príncipe da Pérsia, porque é um ser celeste, espiritual, que opera nas regiões celestes com autoridade sobre legalidade ou em defesa dos interesses do Império da Pérsia. E o que isso tem a ver? Vamos ler mais um texto? Efésios capítulo 6, verso 12, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que a luta aqui tem que ser direcionada contra esses seres, chamados de príncipes das trevas e chamados de principados. Principado é o principal dos príncipes, assim tal qual Miguel. Então a luta dos cristãos tem que ser contra essas entidades dessas regiões celestes especificamente, como é o caso de Daniel capítulo 10, mais precisamente no verso 13. Estamos em contexto de eleições. Ficou claro aqui que pela nomenclatura do ser celestial espiritual, príncipe da Pérsia, era um ser que tinha autoridade para operar nas regiões celestes devido à legalidade, à autorização que ele tinha do príncipe da Pérsia, dessa entidade que estava operando neste momento. Então, o que nós devemos ter em mente é que aqueles que operam, aqueles que governam sobre a nossa nação, dão legalidade para as entidades de acordo com o que eles acreditam. Então, Daniel aqui tem uma dificuldade em receber a resposta da sua oração, porque Gabriel enfrenta dificuldades quando ele é impedido nos ares pelo príncipe da Pérsia, o ser espiritual que tinha legalidade dada pelo governo da época para aquela região. Então, o contexto é o que nós lemos em Efésios 6:12. Nós temos que lutar contra essas entidades. E como é que nós podemos fazer isso num contexto de eleições? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, ou súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, algumas traduções vão dizer autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Nas eleições, quando eu escolho aqueles que governarão sobre nossa comunidade, nossa nação, a nossa pátria, sobre o que for,
quando eu escolho as autoridades que estarão sobre as nossas vidas como autoridades legítimas, uma vez que foram escolhidas democraticamente, e Deus permite que o ser humano tenha a escolha dos seus governantes, eu tenho que levar em consideração as entidades espirituais que essas autoridades constituídas pelo voto popular vão trazer sobre a nação. Então, quando você tiver a escolha de votar naquele que professa da mesma fé, faça dessa forma. Quando não tiver escolha, se por exemplo você não tem nenhum candidato que você sabe para prefeito ou para vereador ou para o que for, que professa da mesma fé, escolha então aquele que é mais íntegro, reto, de caráter, honesto, porque é a virtude humana, mesmo sendo ímpio, tal qual está escrito em Eclesiastes, em Provérbios, ela vai prevalecer nas obras de justiça, já que pela mesma fé isso pode acabar não sendo possível. Mas veja a importância. As autoridades que estão sobre a nossa nação, que nós escolhemos e colocamos ela lá pelo nosso voto, elas dão legalidade e autoridade para seres e entidades espirituais operarem no mundo espiritual. E nesse caso de Daniel, impedindo que ele recebesse a resposta de oração e a revelação e o entendimento para o que ele estava buscando da parte de Deus. Então, que Deus abençoe a nossa nação, mas que Deus coloque sobre nós a consciência da importância de eleger as autoridades e como isso implica e impacta no mundo espiritual, porque aqueles que serão constituídos autoridades sobre as nossas vidas no próximo dia, por causa do voto do povo, também dão legalidade e permissão para entidades no mundo espiritual operarem também sobre a nossa nação. Isso é muito sério. Então tenha isso em mente, vote com consciência, debaixo de orientação, graça de Deus, que façamos a melhor escolha para a nossa nação, que Deus abençoe a nossa nação. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Não gosto muito de falar de política, mas eu gostaria de mostrar como isso tem impacto no mundo espiritual. E isso tem a ver com nós, uma vez que vivemos espiritualmente nessa convivência em comunidade, mas buscando sempre Deus, que é Espírito e que habita em nós através do seu Espírito Santo. Então é isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse conteúdo e é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, a participar e receber mais conteúdos aqui do canal, falando sobre Bíblia, sobre história, sobre textos, e que você curta, se você gostou, para o YouTube entender que você quer receber mais material da nossa parte. Compartilhe com alguém que você acha interessante ter esse tipo de informação. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e abençoe o seu voto, em nome de Jesus.